Você já se perguntou como seria viver em um lugar onde o cenário parece saído de um conto fantástico? Lugares tão inacreditáveis que é difícil acreditar que realmente existem? Agora, imagine pessoas chamando esses lugares de lar. Não se trata apenas de uma questão de sobrevivência, mas de uma escolha corajosa que nos faz refletir sobre o que realmente importa. Enquanto muitos buscam conforto, há quem transforme o extraordinário em cotidiano, e, acredite, essas histórias podem mudar a forma como você enxerga o mundo. A polêmica está aí: por que viver no extremo, em um mundo cheio de facilidades? Seria loucura ou sabedoria? Lugares como ilhas flutuantes, vilarejos dentro de vulcões e comunidades encravadas em penhascos escondem não apenas mistérios e enigmas, mas lições profundas sobre resiliência, criatividade e conexão com o ambiente. O que essas pessoas sabem que nós não sabemos? O que as leva a abraçar o surreal enquanto tantos escolhem a monotonia? Se você quer explorar curiosidades que vão além do óbvio e descobrir como a coragem e a adaptação transformam a vida em arte, prepare-se. Esta jornada pelos recantos mais incríveis do planeta promete revelar o inesperado. Mas cuidado, o que você aprender aqui pode mudar a sua perspectiva para sempre. É fascinante pensar que, mesmo nas regiões mais inóspitas do planeta, as pessoas encontram formas engenhosas de viver e prosperar. Imagine vilarejos que se equilibram em penhascos altíssimos ou comunidades que flutuam graciosamente sobre as águas. Lugares como a cidade de Ogashima, no Japão, localizada dentro de um vulcão ativo, revelam que a resiliência humana não conhece limites. Não é apenas sobrevivência, é o desejo de transformar o inóspito em lar, criando histórias repletas de curiosidades que despertam nossa admiração. O mistério que envolve essas paisagens é quase palpável. Quem visita as montanhas de Zhangjiajie, na China, entende o impacto de viver em harmonia com cenários que mais parecem ter saído de um filme de ficção científica. As casas suspensas em montanhas na Espanha ou os oásis escondidos nos desertos do Saara também provocam uma reflexão: o que faz alguém escolher viver num local tão singular? Seria o fascínio por enigmas que o mundo oferece ou um chamado ancestral por aventuras? E não se engane, essas histórias podem ensinar algo profundo sobre nossas próprias vidas. Ao observar essas vistas e os habitantes que as moldam, você percebe que, assim como eles, você também pode encontrar beleza onde os outros enxergam dificuldade. E falando em beleza, há muito mais a explorar quando olhamos para os cenários naturais em si. Que tal continuarmos essa jornada? Existem lugares onde a natureza parece ter se superado, criando cenários tão únicos que é impossível não sentir a presença de algo grandioso. Lauterbrunnen, na Suíça, com suas cascatas imponentes e vales verdes, parece um sonho moldado em cada detalhe. Ou pense em Huacachina, no Peru, um verdadeiro oásis cercado por dunas douradas, que prova que o mundo é capaz de oferecer mistérios e refúgios inesperados. Esses lugares não são apenas belos, eles nos fazem questionar como a natureza pode ser tão imprevisível quanto inspiradora. Mas nem tudo é calma e contemplação. Longyearbyen, na Noruega, com sua paisagem gélida e noite sem fim, é um exemplo de como o ser humano se adapta às condições extremas. Imagine viver em um lugar onde o sol desaparece por meses, deixando apenas o brilho das auroras boreais. Curiosamente, a proibição de enterrar os mortos na cidade, devido ao solo permanentemente congelado, é apenas uma das curiosidades que tornam esse lugar tão peculiar. Não seria incrível caminhar entre essas paisagens e entender o que move as pessoas que vivem ali? Esses lugares nos convidam a olhar além do óbvio e a nos conectar com a essência da natureza. Talvez você não precise ir até a Noruega para isso, um parque local ou uma trilha em sua cidade podem ser um ótimo começo para apreciar os pequenos detalhes. Afinal, é nos cenários mais impressionantes que encontramos a inspiração para enfrentar nossos próprios desafios. Mas e quanto às comunidades que adaptaram sua vida a esses ambientes? Acredite, o que vem a seguir vai te surpreender. Em cada canto do mundo, existem comunidades que transformaram o modo como enxergamos a adaptação ao ambiente. Khandovan, no Irã, é um exemplo perfeito disso, um vilarejo onde as casas são esculpidas diretamente na rocha vulcânica, criando um visual que mistura funcionalidade e mistério.
É fascinante pensar que essas habitações, além de proporcionarem proteção contra o calor e o frio, carregam séculos de história e cultura. Cada pedra parece sussurrar histórias da antiguidade, lembrando-nos que a engenhosidade humana não tem limites. Já no Peru, os urus vivem em ilhas flutuantes no lago Titicaca, construídas manualmente com camadas de junco. Essa prática ancestral é tão única quanto o próprio lago, que é um dos mais altos do mundo. Viver sobre a água, literalmente, é uma escolha que fala sobre a busca por autonomia e conexão com a natureza. E não pense que é algo ultrapassado, os habitantes dessas ilhas mostram como tradição e modernidade podem coexistir. Eles até recebem turistas, compartilhando curiosidades sobre sua vida e cultura. Essas comunidades nos ensinam que, muitas vezes, o segredo para prosperar está em abraçar as particularidades do ambiente ao nosso redor. E, por falar em particularidades, já pensou como a arquitetura e as tradições locais podem revelar detalhes sobre a cultura e o modo de viver em diferentes partes do mundo? Prepare-se, porque o próximo capítulo vai explorar isso de forma ainda mais profunda. Cada cultura tem um jeito especial de transformar o espaço ao seu redor, criando tradições que nos deixam maravilhados. Em Larungar, na China, encontramos uma cidade de monges budistas que parece se estender infinitamente, com suas milhares de cabanas vermelhas organizadas em um padrão quase hipnótico. A arquitetura, além de funcional, reflete a devoção de quem ali vive. É impossível não se perguntar como seria fazer parte de uma comunidade tão voltada à introspecção e ao coletivo. Esse é um dos grandes enigmas do mundo moderno. Do outro lado, na Holanda, está Getúlio, onde as ruas foram substituídas por canais serenos, e os barcos são o principal meio de transporte. Esse vilarejo, muitas vezes chamado de A Veneza do Norte, é um exemplo perfeito de como uma cultura pode abraçar a natureza sem perder sua funcionalidade. Imagina que mágico seria acordar todas as manhãs e ver o reflexo das casas na água calma. A vida ali parece um eterno convite à simplicidade e harmonia. Essas tradições, tão diferentes entre si, mostram como o ambiente molda a cultura e como cada detalhe da arquitetura ou modo de vida pode carregar histórias profundas. Mas não são apenas os locais que impressionam, o impacto do turismo e da interação humana com esses ambientes também merece uma análise cuidadosa. Vamos mergulhar nisso a seguir. Não há como negar, lugares extraordinários atraem olhares curiosos e aventureiros. Bokod, na Hungria, com suas casas sobre estacas flutuantes, é um exemplo de como a presença humana pode harmonizar com a natureza. Originalmente um vilarejo de pescadores, hoje é um destino turístico que mistura tranquilidade com cenários fotográficos. Mas há sempre um equilíbrio delicado a ser mantido. Como garantir que a beleza e os mistérios do local não sejam consumidos pelo turismo excessivo? Outro exemplo é Positano, na Itália, onde as casas em tons pastéis escalando as montanhas criam uma paisagem quase surreal. A vila, que já foi um refúgio tranquilo, agora é uma das joias mais cobiçadas da costa amalfitana. Porém, junto com o crescimento do turismo, vêm desafios como a preservação da autenticidade e a sustentabilidade. É uma dualidade fascinante. Por um lado, o turismo gera renda e compartilha a cultura local com o mundo, por outro, ameaça a essência dos próprios lugares que buscamos admirar. Esses destinos nos levam a refletir sobre nosso papel como visitantes. Como podemos contribuir para preservar esses tesouros e não apenas consumi-los? Talvez seja questão de respeito, curiosidade e de valorizar a experiência sem excessos. E falando em experiências, há algo ainda mais intrigante sobre a vida nesses lugares que precisamos discutir. Vamos continuar? Agora que você desvendou esses lugares incríveis e as histórias fascinantes de quem os habita, surge a grande pergunta: o que você está fazendo para transformar o mundo ao seu redor? Talvez não seja necessário escalar montanhas ou construir casas flutuantes, mas certamente há algo que você pode aprender com a coragem e engenhosidade dessas pessoas. O que te impede de explorar o desconhecido ou de olhar para sua própria vida com um pouco mais de curiosidade e criatividade? Você está pronto para sair da zona de conforto e abraçar os enigmas da vida? Já pensou que talvez o segredo para uma existência mais rica esteja em desafiar o comum e abraçar o extraordinário?
Inspire-se nessas culturas, nessas paisagens e nessas decisões ousadas. Que tal começar com pequenas mudanças no seu dia a dia que tragam mais propósito e conexão? Se isso despertou algo em você, não deixe essa curiosidade morrer aqui. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando as maravilhas e os mistérios que o mundo tem a oferecer. O próximo passo da jornada está ao alcance de um clique. Então, vamos juntos?